paz do Senhor. Amém. A igreja pode tomar seu assento. Para dizer que estou muito feliz de poder estar recebendo mais uma oportunidade de estar falando do amor de Cristo Jesus. Agradeço a Deus pelas suas misericórdias e esperanças que tem me feito prosseguir e combater o bom combate. Você persevere nessa carreira que Cristo te colocou, para que você venha alcançar uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, para que você venha alcançar o fim da sua fé, que é a salvação da sua alma. Quantos querem ser salvos? Amém. Amém. Você possa alcançar o fim da sua fé, que é a salvação da vossa alma, em nome de Jesus. Convido você a abrir a primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. O título é Deus é luz, aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Amém? E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? O texto aqui é bem objetivo, nos fala que Deus não tem treva alguma. Deus é puro, Deus é santo, Deus é reto, e nos diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Se queremos ter comunhão com Deus, é necessário sermos santos como Ele é santo. Neste momento, antes de iniciar esta mensagem, eu quero que você vire para o seu irmão e faça uma pergunta muito simples a ele. Você conhece Jesus? Amém. Você conhece Jesus? Muitas vezes, quando ouvimos uma simples pergunta como esta, no sentido de você conhecer a Cristo, a maioria das pessoas dizem: é claro que eu conheço Jesus, eu faço parte de um corpo, eu frequento uma igreja, eu conheço a Jesus. Eu conheço a Jesus porque eu já tive experiências com Ele. Eu conheço a Jesus porque eu falo em línguas. Eu conheço a Jesus porque eu já fiz evangelismo. Eu conheço a Jesus porque eu já ajudei o meu irmão a ir numa igreja. Eu conheço a Jesus porque eu fui criado na igreja. E tantos outros porquês as pessoas dizem que conhecem a Jesus. Quero te dizer que as suas experiências não significam que você conhece Jesus. Jesus nos disse que naquele dia muitos dirão no nome dele: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos, nós profetizamos. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. As nossas experiências não vão nos salvar. Eu posso dizer que eu já tive muitas experiências. Você vai dizer: como? Você ainda é tão novo, mas eu já tive muitas experiências com Jesus. Eu já orei por pessoas serem curadas. Eu já orei para que pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Eu já orei uma vez para que a chuva parasse, a chuva parou. Eu já orei por tantos outros motivos. Já tive sonhos proféticos. Já ouvi a voz de Deus. Digo voz claramente falando a você, dentro de você. Já tive tantas experiências. Você acha: então eu estou salvo? Se eu tenho tantas experiências com Deus, significa que um dia eu vou morar com Ele. Mas isso não quer dizer nada. Sabe, nos momentos muito difíceis da minha vida, eu me lembrei que as minhas experiências não podiam me salvar. As suas experiências são muito importantes, sim, para que a sua fé cresça, para que você cresça espiritualmente. Mas o único que pode te salvar é Jesus. É o amor de Jesus. É você andar de acordo com a palavra dele. É você ser santo como Ele é santo. Quantos querem ser santos como Ele é santo?
Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só seremos salvos, nós só seremos santos se nós o amarmos verdadeiramente de todo o seu coração. Jesus nos disse: olha, vocês serão de acordo com a minha palavra, se vocês guardarem os meus mandamentos. É necessário que guardemos os mandamentos do Senhor para que alcancemos a vida eterna. Se uma pessoa te chegar e te fizer uma simples pergunta: olha, o que será necessário para alcançar o reino dos céus? O que é necessário para que eu seja salvo? Uma pergunta muito simples. Mas certa vez eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte, e é uma grande verdade: você precisa nascer 100% perfeito e nunca ter pecado. Aí sim você vai ser uma pessoa salva. Algo simples. Nasça 100% perfeito, nunca tenha cometido nenhum erro, nunca tenha feito nada de errado em sua vida, e você sim será uma pessoa salva. E aquela pessoa ficou espantada: mas como eu vou ser uma pessoa salva se eu não nasci perfeito, se eu tenho erros, se eu tenho falhas, se eu cometo tantos pecados, como que eu vou ser uma pessoa salva? E aquele homem lhe disse, é um pregador muito conhecido, ele disse: agora sim você chegou ao ponto. Você não pode se salvar, mas Jesus pode salvar você. Em João 3 nos diz ali uma história sobre Nicodemos, um dos mestres daquela época, um homem muito requisitado, um homem com muita sabedoria. Ele chega para Jesus achando que estava fazendo tudo da maneira certa. Ele chega: mestre, o que posso fazer para herdar o reino dos céus? O que posso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, este não verá a Deus. A única maneira de alcançarmos o céu é através de Jesus, é através de uma íntima comunhão com Ele, dia após dia. Não é a igreja que vai te salvar, não são as suas experiências, não é você vir ao culto de domingo e ouvir uma palavra, mas assim você ter a verdadeira mudança. Talvez você diga: nossa, já ouvi tantas vezes essa palavra, mas por que você ainda não mudou? E então, muitas vezes meditando neste texto, Jesus me disse: é necessário que haja uma verdadeira mudança. A sua experiência com Deus não pode te salvar, a sua vida com Deus, a sua vinda à igreja não pode te salvar, como eu falei, mas somente uma íntima comunhão com Ele poderá nos levar a um dia morarmos nos céus. Salomão disse algo muito importante em Eclesiastes, capítulo de número 2. Ele diz o seguinte: esquadrinhe meu coração a conhecer as coisas dessa terra, esquadrinhe o meu coração a viver de maneira dissoluta nesta terra. E eis que vi que tudo era vaidade, que tudo era aflição de espírito. E ele percebe então que a única maneira dele ser uma pessoa completa, dele ser uma pessoa feliz, é ter uma íntima comunhão com Deus, dia após dia, em nome de Jesus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 13. Livro de João, capítulo de número 13, versículo 34 e 35. Quero ler agora a base do Evangelho. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Note que Jesus ele fala: um novo mandamento vos dou, algo novo vos dou. Ele não fala algo velho ou algo que você já escutou, mas ele fala: olha, quero trazer para você aqui um novo mandamento,
Isto significa que este mandamento está acima de todos os outros mandamentos. Isto significa que este mandamento, ele aniquila todos os outros. Por quê? Se nós tivermos o amor em nosso coração, se nós tivermos o verdadeiro amor de Cristo Jesus, não precisaremos obedecer aos 10 mandamentos. Por que você está dizendo isso? Se você tiver o verdadeiro amor de Jesus em seu coração, será que você vai precisar ouvir aquele mandamento? Não furtarás? Se você tiver o verdadeiro amor de Cristo Jesus em seu coração, será que você vai precisar ouvir aquele mandamento? Olha, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem nesta terra. O amor, ele está acima de todas as coisas. O amor é a base do Evangelho. Eu quero que você abra comigo também em 1ª carta de João, capítulo de número 3. Versículo 14. 1ª carta de João, capítulo de número 3, a partir do versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Amém? Eu comecei falando esta mensagem sobre Jesus, e agora estou falando sobre o amor ao próximo. Talvez você esteja se perguntando por que disso. Todos nós conhecemos que Jesus foi o maior exemplo de amor. Todos nós conhecemos e sabemos que Jesus é o amor. Todos nós sabemos que a única maneira de herdarmos a vida eterna é se amarmos o nosso irmão. Ele diz aqui no versículo 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Ele não diz o talvez, ou ele diz será que passamos da morte para a vida? Mas ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos os nossos irmãos. Não é a sua vida à igreja que te faz ser uma pessoa salva, como eu falei. Não é a sua ida ao evangelismo que te faz ser uma pessoa salva. Não são suas experiências, mas o que te faz saber que você passou da morte para a vida. E ele se refere aqui à morte espiritual, a morte que é o fogo eterno, a morte onde você será condenado eternamente. É se você amar ao seu irmão, você sim receberá a vida eterna. E ele diz: aquele que não ama seu irmão, este permanece na morte. É algo muito simples que ele fala, mas algo muito forte. Algo que achamos que talvez seja fácil, mas para muitas pessoas é o mais difícil. A falta de amor é algo que tem mais frequência dentro das igrejas. A falta de amor é a maior coisa que existe nesse mundo. Eu estava numa aula, e o nome desta matéria se chama Genética Básica, e aquele professor disse o seguinte: olha, vocês acham o mundo ruim? Então vocês deviam ver como o mundo era 10 e 20 mil anos atrás. Eu parei para pensar, mas por quê? Ele falou: há 10 e 20 mil anos atrás, os homens viviam em cavernas, os homens viviam em bancos, e a única coisa que eles pensavam era destruir os outros bancos que existiam sobre a face da terra. Viviam como pessoas loucas, procurando a quem matar, procurando território, procurando sobrevivência. E eu falei: este homem está falando algo, uma grande verdade. A nossa humanidade evoluiu, porque nós não vivemos mais em bancos, não vivemos mais cortando árvores para sobrevivermos. Mas eu parei para pensar e eu disse: na verdade o homem ele não evoluiu, na verdade ele transformou aquilo que ele fazia. Ao invés do homem cortar árvores e procurar matar o seu irmão fora desta igreja, hoje em dia ele está fazendo isso dentro. Ele não tem mais matado seu irmão com facas, ou com armas, ou com lanças, mas ele tem procurado bancos dentro da igreja para matar o seu irmão. A morte ao seu irmão é algo muito sério. É a 7ª coisa que Deus abomina, é a contenda entre os irmãos. Muitas vezes achamos: o amor não é nada tão importante.
eu só tenho algo contra aquele irmão, mas o que tem isso a ver? Jesus disse que tínhamos que ir a Ele como estávamos, mas Jesus ele também disse, não permaneça da mesma maneira. É necessário que haja uma verdadeira mudança em seu ser, é necessário que haja uma verdadeira renovação. Se você tem algo contra o seu irmão, é necessário que você perdoe, é necessário que você libere o perdão. Se você tem uma inveja contra o seu irmão, é necessário que você seja curado disso, é necessário que você procure ajuda, porque você não herdará o reino dos céus dessa maneira. Talvez você esteja achando ainda que é uma grande bobeira, mas então eu vou te falar algo mais forte. A falta de amor, o ódio, a amargura, a ira, a inveja e tantos outros nomes são nomes de demônios, se você não sabe. No reino espiritual existe o demônio da ira, no reino espiritual existe o demônio da inveja, no reino espiritual existe o demônio do ciúme, existe o demônio de tantas outras faltas de amor. E eu li sobre isso em um livro, sobre a falta de amor e que isso estava contido no reino espiritual, que eram nomes de demônios, e eu fiquei meio assim, eu falei, talvez seja, mas um dia eu contemplei algo muito forte, e não foi uma vez, foram várias vezes, pessoas possessas, porque não conseguiam perdoar o seu irmão, pessoas possessas, porque tinham inveja do seu irmão, e a pior possessão é aquela por falta de amor. A pior possessão que eu já vi foram daquelas pessoas que não conseguiam perdoar, eram daquelas pessoas que criticavam a igreja, eram daquelas pessoas que criticavam o pastor, eram daquelas pessoas que criticavam o irmão, eram daquelas pessoas que criticavam tantas outras coisas deste ministério. As piores possessões foram aquelas com falta de amor. É algo muito forte você ver e ouvir uma pessoa possessa. Você deve se pensar, mas por que ele deve ter feito isso? É algo muito forte no reino espiritual, porque o Evangelho é o amor. A Bíblia é resumida em Deus é amor. E se você vive contra o amor, então você está vivendo contra a coisa mais forte que existe neste mundo. Se você vive contra a palavra de Deus, contra perdoar o seu irmão, contra parar de ter inveja, então você vive contra o que é mais forte. O que é mais forte é o amor. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova de amor foi Jesus morrer por nós, sim. Mas se você quer um dia conhecer Jesus verdadeiramente, é necessário você liberar o perdão. É necessário você mudar verdadeiramente. Não saia daqui hoje com a mesma maneira. Não saia daqui desta igreja carregando este demônio com você. Se você tem isso em seu coração, eu preciso te dizer que você está com o demônio perto ou dentro de você. Você acreditando ou não, você achando que é besteira ou não, mas isso é uma grande verdade. Aquelas pessoas que não perdoam são conhecidas no mundo espiritual como bichos, como teve uma visão aqui uma vez. A minha mãe pregou uma vez aqui sobre falta de amor, e no final meu pai chamou as pessoas para orar, e então ele teve uma visão muito forte. Eram homens, mas com rostos de bichos, acorrentados, e todos estavam caminhando para o mesmo lugar, para o inferno. Se você quer nesta noite passar da morte para a vida, se você nesta noite quer alcançar a verdadeira vida eterna, não é uma vida baseada em mentiras, uma vida de vaidades aqui nesta terra, uma vida onde você pode ser uma pessoa próspera, mas ao mesmo tempo ir para o inferno. Quem dera que pudéssemos pregar apenas sobre fé, quem dera que pudéssemos pregar apenas sobre prosperidade, sobre cura, seria algo maravilhoso. Viveríamos apenas em vigílias e em jejuns prolongados, viríamos aqui na frente e oraríamos para que você seja cheio do Espírito Santo. Mas você continuaria da mesma maneira, uma pessoa enferma, cheia de problemas, e que morreria e iria para o inferno da mesma maneira. Mas se nesta noite você quer uma mudança, se nesta noite você quer largar aquilo que tem te acorrentado,
e que tem te levado para o inferno. É necessário que você conheça o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer alcançar a vida eterna, é necessário você crer em Jesus verdadeiramente. E crer nele é você crer e obedecer a palavra. É você viver de acordo com a palavra. E você viver de acordo com a palavra é você amar o seu irmão como a você mesmo. Jesus também nos fala aqui algo muito interessante através do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. Deus é caridade. Quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Agora vamos ler a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos a caridade de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui está o resumo do amor. Vamos ler novamente o resumo do amor. Conhecemos a caridade de Cristo, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se você queria saber o resumo do amor, é este: Ele deu a sua vida por nós, e eu também devo dar a vida pelo meu irmão. Dar a vida pelo seu irmão é você se importar com ele, como foi dito aqui nesta noite. Dar a vida pelo seu irmão é você interceder por ele, como foi dito aqui nesta noite. É necessário que você dê a vida pelo seu irmão, para que você venha alcançar a vida eterna. Esta palavra sobre amor já foi pregada milhares de vezes aqui na igreja, mas uma das coisas que me entristece é as pessoas continuarem da mesma maneira. Sempre tem pessoas continuando da mesma maneira. E estamos aqui há tanto tempo, mas sabe, chega um e fala mal do ministério, a pessoa é a primeira a ouvir. E será que é verdade dele? Será que o pastor tem feito aquilo? Será que a pastora tem feito aquilo mesmo? Olha, eles estão falando isso da igreja, bem que bate com aquele meu pensamento. É uma das coisas que mais vemos dentro deste ministério. São pessoas chegando, mas pessoas saindo da mesma maneira, porque não querem uma verdadeira mudança de vida. É necessário você querer uma verdadeira mudança de vida para você herdar o reino dos céus. Eu já fui difamado por tantas pessoas, já fui difamado até por criança. Já falaram, criança já falou mal de mim, adulto, velho, tudo quanto é idade. Mas o interessante é que aqueles que falavam mal de mim me chamavam para orar por eles, porque estavam possessos. Mas se eu sou tão ruim, por que você quer a minha oração? Jesus nos disse: olhe para os frutos. Pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou má. Quando você ouvir alguém falando mal do seu pastor, olhe para os frutos da pessoa. Se a pessoa já está falando mal do seu pastor, é porque tem fruto mau. Não deixe ninguém criticar a obra de Deus. Não deixe ninguém fazer uma grande falta de amor neste ministério. Não deixe ter contendas entre os irmãos dentro deste ministério. Mas viva o verdadeiro amor de Cristo Jesus, que é que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Hoje foi lido um texto em Atos 2, na nossa classe. É um texto que eu tenho tanta vontade de pregar, porque é descido do Espírito Santo. Mas ele diz ali algo muito interessante. Ele diz: olha, sede unânimes, para que possais alcançar as promessas de Deus. Se você quer alcançar as promessas de Deus para a sua vida, se você quer alcançar as bênçãos que Deus tem para você, você precisa estar em unidade com o seu irmão. Salmo 133 nos diz que Deus derrama a bênção em aqueles que permanecem em unidade.
se você quer a bênção na sua vida, se você quer ter Jesus em sua vida, é necessário você estar em unidade. É necessário você ser um com o seu irmão. É necessário você estar em um mesmo propósito, em um mesmo pensamento. Eu creio que você nesta noite não quer sair daqui da mesma maneira que você entrou. Eu creio que nesta noite você não quer sair daqui se você tem inveja, se você tem amargura, se você tem ira. Eu creio que você não quer sair daqui nesta noite da mesma maneira. E se você não quer sair, em nome de Jesus, tenha mudança de vida. A mudança de vida não é você esperar, Jesus vai me fazer ter uma mudança de vida. Vou ficar aqui parado e Jesus vai me mudar. Não. A mudança de vida começa a partir de você. É você dizer: eu quero mudar. Eu quero amar a obra de Deus com todo o meu coração. Eu quero amar o meu pastor com todo o meu coração. Eu quero amar esse irmão que está do meu lado, porque este irmão que está do meu lado vai morar no céu comigo, de todo o meu coração. Eu quero amar aquele até mesmo que dorme na rua de todo o meu coração. E eu não quero mais menosprezar ele. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar. O verdadeiro amor de Cristo Jesus é este. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo nos fala algo também muito interessante. Ele fala: olha, ainda que você falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que você desse toda a sua fortuna aos pobres, ainda que você tivesse a fé para transportar os montes, se você não tiver amor, de nada vai valer. Se você não tiver o amor em seu coração, de nada vai valer. Se você não tiver o verdadeiro amor, que não é um amor comum, o amor entre homens, mas o amor de Jesus em seu coração, de nada vai valer as obras que você fizer aqui nesta terra. Certa vez eu li algo muito interessante no livro. O nome deste livro é Isca de Satanás. Se você quiser depois, você pode ler. E aquele livro fala o tempo inteiro sobre ofensa. E o John Bevere, ele conta algo muito interessante. Ele conta sobre um homem que morreu e foi ao inferno. E aquele homem chegou ao inferno e ele passa por uma sala e ele vê a sua sogra. Então, quando ele volta para a terra, ele pergunta para Jesus: mas Jesus, por que a minha sogra estava no inferno? A minha sogra não trabalhava tanto na igreja. A minha sogra, eu acho que ela era até mais crente do que eu. A minha sogra, ela fazia tantas coisas boas dentro da igreja. Mas Jesus disse para aquele homem: a sua sogra, ela vive no inferno, porque ela não quis perdoar uma pessoa. Você vai para o inferno do mesmo jeito daquele que bebe. Você vai para o inferno do mesmo jeito daquele que fuma. Do mesmo jeito daquele que se prostitui. Do mesmo jeito daquele que vive de qualquer maneira. Se você não quiser perdoar o seu irmão. Se você não quiser ter o amor de Jesus em seu coração. Porque a verdadeira base do Evangelho, o verdadeiro Evangelho é resumido em amor. Não é em fé, não é em prosperidade, não é em nada disso, mas sim em amor. E foi por isso que Jesus morreu por nós, porque foi pelo amor, não foi pela fé, não foi por prosperidade. A palavra de Deus nos diz que Ele largou toda a sua glória para morrer por nós. Pois Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza viéssemos a nos enriquecer. Ele deixou toda a sua glória no céu e deixou tudo que Ele tinha ao lado do seu Pai, para viver aqui nesta terra, que é comparável a nada a glória que Ele tem no céu, para morrer por amor a você, crendo que um dia você também vai se dar pelo seu irmão, como Ele deu a vida dele por você. Crendo que um dia você também vai amar o seu irmão, como Ele tem amado a você. Sabe o que Jesus fez? Ele acreditou em você. Ele falou: eu vou lá naquela terra, eu vou morrer por aquele povo que eu tanto amo, porque eu acredito naquelas vidas. Eu acredito que muitos ainda têm a chance de se salvar. Se você está aqui nesta noite, não quer dizer que você é salvo, mas quer dizer que você está tendo mais uma oportunidade de se salvar. Eu creio que nesta noite muitas pessoas receberão a salvação de Jesus. Muitas pessoas receberão a verdadeira salvação, não aquela que acham que tem, mas sim passarão da morte para a vida.
conhecerão o verdadeiro amor de Jesus, que é aquele que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos seus irmãos. Eu repeti este versículo tantas vezes, porque, como eu já disse, é o resumo do amor. Eu quero que você saia daqui nesta noite com este versículo no seu coração, que Jesus deu a vida por você, e você precisa dar a sua vida pelo seu irmão, como a maior prova de amor. A sua maior prova de amor não é poder dar um carro para o seu irmão. A sua maior prova de amor não é poder comprar uma cesta básica. A sua maior prova de amor é se dar por ele verdadeiramente. Se você fizer tudo isso e não tiver amor, de nada vai valer. Mas que as suas obras venham ser obras de amor, em nome de Jesus. Jesus, Ele nos traz uma experiência muito interessante em João, capítulo 8. Se você quiser acompanhar comigo, Evangelho de João, capítulo de número 8. A partir desse versículo. Amém? João 8, a partir do versículo 1, o título é Jesus perdoa uma mulher adúltera. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. Todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Eu também te condeno, vai-te e não peques demais. Uma palavra muito conhecida, todos conhecem esta passagem sobre a mulher adulta. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção nesta palavra é que quando aqueles homens insistem em querer apedrejar aquela mulher, Jesus ele fala: olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então todos saem e ficam só Jesus e aquela mulher. Eu parei para pensar, por que Jesus ficou com aquela mulher? E por que também aquela mulher ficou com Jesus? Jesus ficou porque ele era o único que não tinha pecado, e aquela mulher ficou porque ela queria a verdadeira mudança. Se você nesta noite quer a sua verdadeira mudança, Jesus, como ele fez com essa mulher, ele tomou os pecados daquela mulher. Na lei de Moisés dizia sim, que era necessário que ela viesse a ser apedrejada, era necessário que ela viesse conhecer a morte. Levítico, capítulo de número 20, versículo 10, nos diz isso, que aqueles que cometem esses pecados, como adultério, eram necessários serem mortos desta maneira. Mas Jesus, ele não desobedece à lei de Deus. Naquele momento ele diz para aquela mulher: o teu pecado está sobre mim agora, você está livre. Você está livre. E é isso que Jesus quer fazer com você nesta noite. Ele quer te fazer livre. Ele quer te fazer livre dos pecados que te condenam. Mas talvez você diga: por que eu vou perdoar aquela pessoa? Ela fez algo muito ruim comigo. Ela me traiu. Aquela pessoa me traiu. Ela é minha melhor amiga. Olha, aquela pessoa fez algo muito ruim comigo. Falou mal de mim para todo mundo. Aquela pessoa faz algo muito ruim comigo, que eu não queria que ninguém experimentasse. E eu vou perdoar essa pessoa, eu sou muito melhor do que ela. Uma outra experiência que Jesus também nos dá a respeito disso é ele e Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos e viu Jesus curar os enfermos, expulsar os demônios,
viu Jesus ensinar na sinagoga, viu Jesus ensinar para multidões, viu Jesus multiplicar pães e peixes, viu Jesus fazer tantas coisas, mas no momento que Jesus mais precisava, Pedro nega Jesus. No momento que Jesus mais precisava, aqueles homens chegam para Jesus e perguntam, para Pedro, e perguntam: você é amigo de Jesus? Você é amigo daquele Nazareno? Você é um dos seus discípulos? Ele diz: que isso? Eu não conheço o teu nome. No momento que Jesus mais precisava, ele negou. No momento, às vezes, que você mais precisava, a pessoa te traiu. No momento, às vezes, que você mais precisava, aquele seu irmão te desanimou, aquele seu irmão fez algo ruim contra você. Mas Jesus, ele nos mostra como o amor dele é forte. E então, depois de ser crucificado, ele vai à praia, ele encontra com Pedro. Ele fala: Pedro, tu me amas agora verdadeiramente? Pedro fala: eu te amo, Senhor. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. Aquele que traiu a Jesus, aquele que negou Jesus perante os homens, aquele que disse que eu não conhecia tal homem, foi o que Jesus escolheu para ser o chefe dos apóstolos. Aquele que negou a Jesus, Jesus o colocou na maior estatura. Jesus o colocou para guiar os outros discípulos. Se Jesus perdoou a Pedro, Jesus, sendo o único que podia condenar a ele, porque Jesus nunca tinha feito nada de errado, nasceu puro, morreu puro, veio à terra apenas para morrer para os homens, o único que tinha o poder de condenar, ele nos mostrou que é necessário amarmos, ele nos mostrou verdadeiramente a base do Evangelho, que ele deu a sua vida por nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Naquele momento ele deu a vida por Pedro, e ele mostrou para Pedro que era necessário que Pedro morresse para os irmãos dele. Nesta noite, Jesus está te mostrando que é necessário você morrer para o seu irmão, é necessário você morrer para o mundo e viver verdadeiramente para Deus. Abandone todo o pecado, abandone aquele peso que você tem carregado no seu coração, aquela ira, algo ruim que ainda você tem contra o seu irmão. Na mitologia grega tem uma história muito interessante, não vou citar os nomes, porque não convém, mas um homem tinha sido condenado, um titã tinha sido condenado pelo maior de todos os chefes a carregar o mundo nas costas por algo que ele tinha cometido de errado. E sabe, eu comecei a ler aquela legenda daquela foto, aquele titã carregando um mundo em suas costas, porque tinha sido condenado como se fosse por Deus. Naquela legenda dizia: muitas vezes carregamos o mundo em nossas costas, muitas vezes carregamos pesos que nós não suportamos por coisas que fazemos de errado. Você está carregando muitas vezes o peso do mundo em suas costas, o peso do mundo dentro do seu coração, por coisas que você tem feito errado. Mas nesta noite Jesus quer te fazer livre, Ele quer tirar este peso, Ele quer tirar este mundo de dentro de você, Ele quer tirar toda a tristeza, todo o mal, tudo aquilo que tem te feito ser uma pessoa pesada e oprimida, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarado, você foi curado pelas pisaduras de Jesus, pelo amor dele. Nesta noite receba o amor verdadeiro no seu coração. Não saia daqui nesta noite em nome de Jesus da mesma maneira, mas saia daqui nesta noite com o amor de Deus em seu coração. Aquele que tinha um único motivo para culpar a todos, que era nós, foi o único que escolheu morrer por nós para nos amar. O único que morreu por você, para dar a vida por você. Aquele que não merecia isso, o que merecia a melhor de todas as coroas, escolheu a pior por amor a você. Nesta noite você venha perdoar o seu irmão, e nesta noite você venha liberar algo, se você ainda tem dentro do seu coração, contra o teu próximo. Nesta noite abandone todo o pecado,
toda imundície. Se você se diz ser um verdadeiro discípulo de Jesus, abandone tudo e viva para Jesus. Faça como Pedro, mesmo tendo negado Jesus 3 vezes. Hoje, venha e se converta verdadeiramente e apacente as ovelhas de Jesus. A partir de hoje, se converta verdadeiramente. Deus ele tem uma obra muito linda em sua vida. Deus ele tem uma obra muito maravilhosa em sua vida, como ele teve na vida de Pedro, como ele fez uma grande obra na vida daquele discípulo que virou o chefe dos apóstolos. Mas é necessário que você ainda libere algo que está no seu coração. Nesta noite, libere tudo aquilo que tem te afastado de Deus. Nesta noite, libere do seu coração toda a fadiga, todo o cansaço, todo o mundo que você tem carregado no seu coração. Nós antes andávamos segundo o curso deste mundo, mas através de Cristo Jesus, temos hoje sentado nas regiões celestiais. A partir de hoje você pode sentar na região celestial. Apenas se entregue verdadeiramente a Jesus e tenha uma verdadeira mudança de vida. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé neste momento. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você, para que você, em nome de Jesus, receba o verdadeiro amor de Jesus em seu coração. Para que você, em nome de Jesus, conheça o divino que é o amor de Jesus. A partir de hoje você precisa sair daqui diferente. A partir de hoje você precisa sair daqui transformado, curado, sem peso, sem amargura, sem ira, sem inveja, sem coisas ruins em seu coração. Em nome de Jesus você precisa sair daqui nesta noite transformado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o amor de Jesus que está aqui neste lugar. Receba o verdadeiro amor dele, em nome de Jesus. Enquanto meus irmãos estiverem louvando ao Senhor, você feche seus olhos e fale com Deus: Senhor, eu tenho feito tantas coisas erradas. Senhor, eu tenho vivido dissolutamente. Senhor, eu tenho vivido, Pai, segundo os cursos deste mundo. Mas eu quero viver verdadeiramente para Ti. Eu quero Te amar, Senhor, verdadeiramente. Eu quero dar a minha vida pelo meu irmão, como o Senhor deu a sua vida por mim. Em nome de Jesus, fale com Deus neste momento.